Era uma vez na Bíblia. Quando Moisés, que cresceu no Egito como um príncipe, retornou do exílio, ele confrontou o faraó com um comando muito importante de Deus: deixe meu povo ir. Mas o faraó, que era muito teimoso, disse não. Ele não se importava que os israelitas estivessem sofrendo e queriam ser livres. Então, Deus enviou 10 pragas ao Egito. A primeira praga foi muito estranha: o rio Nilo, de onde toda a água vinha, transformou-se em sangue. A água ficou vermelha e grossa, cheirava muito mal e todos os peixes morreram. As pessoas não podiam beber ou usar a água. Foi um grande problema para todos, mas o faraó não mudou de ideia. Então, Deus enviou uma praga de sapos. Eles saíram do rio e estavam por toda parte, nas casas, camas e até na comida. O barulho de todos os sapos era muito alto, mas o faraó ainda não ouvia. Depois dos sapos, Deus enviou uma praga de piolhos. Eles estavam por toda parte, rastejando nos cabelos e na pele, fazendo com que todos coçassem, até mesmo os animais. Foi muito desconfortável, mas o faraó ainda não mudou de ideia. Em seguida, a quarta praga chegou e animais selvagens começaram a aparecer por toda parte, entrando nas casas das pessoas e percorrendo as ruas, tornando tudo assustador e bagunçado. Muitos animais tomaram conta, tornando inseguro sair. Em todos os lugares, o barulho desses animais selvagens ecoava, mas mesmo com todo esse problema, o faraó ainda não mudava de ideia. A quinta praga foi muito triste: uma doença atingiu todos os animais, como vacas, ovelhas e cavalos, deixando-os tão doentes que morreram. Isso foi um grande problema para os egípcios, que precisavam desses animais. As pessoas estavam muito tristes, mas o faraó ainda estava tão teimoso quanto antes. A sexta praga foram furúnculos dolorosos, feridas muito ruins que apareceram na pele de todos. Doía muito, deixava as pessoas muito desconfortáveis e dificultava o movimento. Era um lembrete constante das pragas em curso, mas mesmo com toda essa dor, o coração do faraó ainda estava duro. Em seguida, Deus enviou a sétima praga, uma enorme tempestade de granizo. Não era apenas granizo normal, eram grandes pedaços de gelo misturados com fogo caindo do céu. Eles destruíram as plantas e árvores e machucaram quem estava fora. O Egito nunca tinha visto uma tempestade tão violenta, mas o faraó ainda não se movia. Após o granizo, Deus enviou a oitava praga, gafanhotos. Eles vieram em um enxame gigante e devoraram tudo o que restava de verde, os campos, as árvores, todas as plantas. O céu estava negro de gafanhotos, mas o faraó ainda estava teimoso e não mudava de ideia. Então, veio a nona praga, a escuridão. Mas não era uma escuridão comum, era tão escura que você não conseguia ver nada por 3 dias inteiros. As pessoas não podiam sair de suas casas e era assustador estar em uma escuridão tão profunda, mas mesmo assim o faraó não mudou de ideia. Finalmente, veio a última e pior praga. Foi a noite mais triste no Egito: o primogênito de cada família, até mesmo o primogênito do faraó, morreu. Desde a menor casa no Egito até o grande palácio do faraó, todos estavam tristes e chorando. Este foi o momento em que o coração do faraó finalmente mudou. Depois que o coração do faraó finalmente mudou, ele disse a Moisés para levar seu povo e sair do Egito. Então, Moisés liderou os israelitas para longe de sua vida de sofrimento em direção à liberdade, mas isso não foi o fim de sua história. Enquanto os israelitas arrumavam suas coisas e deixavam o Egito, estavam cheios de esperança. Eles caminhavam com suas famílias e animais, carregando pão que nem teve tempo de fermentar. A noite estava silenciosa, mas seus corações estavam cheios de alegria. Mas logo o coração do faraó se endureceu novamente. Ele pensou: o que fizemos deixando todas essas pessoas irem? Então, o faraó mudou de ideia, chamou seus soldados e preparou seus carros com seu exército. O faraó perseguiu os israelitas, querendo trazê-los de volta. Os israelitas, ao verem o faraó e seu exército se aproximando, ficaram aterrorizados.
Sentiam-se encurralados com o Mar Vermelho à frente e o exército do faraó atrás deles. Eles clamaram a Moisés, com medo do que estava prestes a acontecer. Moisés disse-lhes para não terem medo, disse para ficarem parados e verem como Deus os salvaria naquele dia. Então, Moisés levantou sua vara sobre o mar e algo incrível aconteceu. Deus fez um vento forte soprar e as águas do Mar Vermelho se separaram. Os israelitas caminharam pelo mar em terra seca, com paredes de água dos dois lados. Foi um caminho de fuga que ninguém poderia imaginar. Enquanto caminhavam a noite toda, seu caminho era iluminado por uma luz milagrosa. Eles admiravam as vistas ao redor deles, através das claras paredes de água podiam ver peixes de todas as cores e tamanhos nadando dentro e fora do coral nas profundezas escondidas do mar. Viram criaturas que nunca tinham visto antes, maravilhas das profundezas que brilhavam com sua própria luz, lançando um belo brilho no caminho à frente. Pela manhã, haviam chegado ao outro lado, a salvo do alcance do faraó. Quando o exército do faraó tentou segui-los através do mar, as águas se fecharam novamente. Os carros, cavalos e soldados do faraó foram todos arrastados. O exército do faraó não poderia mais prejudicar os israelitas. Após atravessar o mar, os israelitas sabiam que estavam verdadeiramente livres. Cantaram e dançaram, louvando a Deus pela grande fuga. Moisés e o povo olharam para trás para o mar, agradecidos pelo milagre que os conduziu à liberdade. Essa jornada incrível mostrou aos israelitas que, com fé em Deus, até as águas mais profundas podem se abrir, fazendo um caminho onde parecia não haver nenhum.